Um dos assuntos mais comentados na atualidade é a reforma política eleitoral. E é claro, o Brasil necessita urgente dessa reforma. Muitos temas sendo debatidos, muitas opiniões divergentes. Nós fomos para as ruas para saber o que as pessoas acham sobre isso. Vamos conferir. Primeiramente, essa questão da política, eu entendo que o correto seria para que a pessoa, quando que as pessoas elegem, votam num candidato pensando que está votando naquela pessoa, mas vai para o partido esse voto, né? E acaba elegendo pessoas ao qual ela não pretende que fossem eleitas, né? O principal da reforma não foi aprovado, que seria o voto não obrigatório. Porque tudo que é obrigatório não é democrático. Isso aí é o principal do assunto que não foi aprovado. Eu acredito que a reforma política ela tinha que vir com uma transparência maior, principalmente para o eleitorado. Então, eu sou a favor da reforma política, é algo que já passa governo, entra governo e ninguém toma uma posição séria com relação a esse assunto. Eu acho que está precisando de uma reforma, não só política, mas também eu acho de um respeito à sociedade, né? Renata Abreu é empresária, advogada e mãe de 2 filhos. É formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito pelo Mackenzie. É pós-graduada em Direito Eleitoral. Durante anos, desenvolveu intenso trabalho junto ao CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, uma ONG localizada no bairro do Limão, São Paulo, que além de apoiar e valorizar a cultura e as tradições do povo nordestino, realiza diversos trabalhos sociais. Renata Abreu é presidente estadual do PTN São Paulo, Partido Trabalhista Nacional, e vice-presidente nacional da Legenda. Em 2014, participou pela primeira vez de um pleito eleitoral como candidata e hoje, aos 33 anos de idade, é deputada federal eleita com quase 87 mil votos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, sugira, critique, elogie. O programa é feito para você. E com essa noite, é com imenso prazer que nós recebemos em nossos estúdios a deputada federal Renata Abreu, pelo PTN de São Paulo. Deputada, muito obrigado por ter aceito o convite. Um prazer poder estar aqui com a senhora. Eu é que agradeço o convite. Um grande abraço aí a todos os telespectadores do programa, viu? Deputada, a gente conversava aqui, conta um pouquinho para mim essa febre que deu aí o blog. O blog é a vida de deputada federal. Diário de uma deputada federal. Diário de uma deputada federal. Esse blog, que inclusive foi matéria também na Folha de São Paulo, na Veja. Conta um pouquinho para o nosso telespectador, de onde surgiu a ideia, o que é? Então, quando essa foi a minha primeira campanha, nunca tinha sido candidata, né? E eu resolvi parar de reclamar do país, ir à luta e conquistar essa bandeira. E quando eu vivenciei a experiência de uma campanha eleitoral, eu falei, nossa, acho que a população não tem noção o que é isso, né? E me deu aquela vontade de compartilhar com o povo, porque nos meus discursos a gente via muitas vezes reclamando dos políticos e tal. E eu achei extremamente válido e falei, a partir do momento que eu tomar posse, eu vou lançar um diário para contar o meu dia a dia, contar as minhas dificuldades, as minhas frustrações, as minhas alegrias, tristezas, meus projetos, pedir opinião. E foi natural, foi uma ideia minha de querer aproximar desse eleitor que está desacreditado da política, dessa juventude, né, que muitas vezes fala, eu odeio política e não conhece ela nos seus bastidores. É verdade. Né? Infelizmente está acontecendo. Infelizmente é isso. E é difícil a gente poder brigar por alguma coisa sem a gente conhecer efetivamente como funcionam as coisas, né? E eu acho que o Brasil tem um déficit enorme aí nessa questão educacional, mas principalmente voltada para a formação do cidadão. Então eu me engajei nessa luta, criei o blog, que é o Diário de uma Deputada Federal, e é um blog que conta imparcialmente, de forma muito independente, não tem a citação de nomes na crítica, não é objetivo de criticar governo nem oposição. Ele é um blog para contar os fatos, o que realmente acontece ali dentro, como que as coisas funcionam, e se aproximar um pouquinho desse eleitor, mostrar para ele efetivamente o dia a dia daquela Câmara, né? Com uma linguagem simples, usando bom humor, porque eu acho que bom humor não é falta de seriedade,
né? E mostrar para a população que o deputado não é um semideus, que o deputado é um ser humano igual a ele. E eu ria com algumas situações, né? Porque às vezes o político vai tirar foto e esconde a cerveja, né? Como se a sociedade não bebesse cerveja. É muita hipocrisia, né? Então eu acho que quando o eleitor entender que um deputado é igual a ele, sofre, ri, chora, trabalha, né? Critica, briga, bebe. Eu não bebo pessoalmente, né? Não gosto, mas é um ser humano. Erra, sorri, ri, faz piada, brinca. Eu acho que a gente conseguiria dar um passo a mais para a população se aproximar novamente da política. Foi a sua primeira eleição? Foi a minha primeira eleição. Me conta uma coisa. Da onde veio primeiro a ideia? De repente você fala, não, eu vou partir para a vida pública. Ou como é que foi a concepção disso? De onde nasceu isso? E quando chegou lá? Porque é aquele caminho, né? Primeiro você fala, vou partir para a vida pública. Depois você tem todo aquele trabalho pré-eleitoral. Aí você tomou posse, sentou na cadeira. De todo esse trajeto, conta aqui, o que você achou legal? O que você não faria de novo? O que te decepcionou? Meu pai foi deputado há muitos anos atrás, então eu venho de uma família política. O suficiente para você não querer entrar, né? Porque quando você é filha de político, você tem o pai ausente e tal. E meu pai nunca pediu para eu sair candidata. Nunca. Ele sabe das dificuldades, você vira vitrine. Enquanto você é empresária e faz um bem, igual a gente faz um trabalho social muito grande, você é uma pessoa boa. Quando você é o político e você faz isso, você é oportunista. Então, é muito difícil, você sofre perseguição. Então, eu nunca tive um incentivo efetivo do meu pai para sair candidata, né? E a última dele foi em 98, quando ele teve problemas de saúde e tal. E eu assumi a presidência do partido, né? Do Partido Trabalhista Nacional de Jânio Quadros, da qual o senhor é eleitor, né? E eu vi que a gente tem um quadro no Brasil que as antigas lideranças do país estão morrendo e novas não estão nascendo. E que é muito fácil a gente reclamar, brigar e simplesmente não tentar mudar alguma coisa, não tentar fazer a nossa parte. Eu acho que nessa vida a gente pode passar ou como figurante ou como protagonista, né? E eu tive dentro de casa, dentro da minha família, meu tio, meu pai, que foram grandes lutadores pelo país, né? Eu tive um tio, também deputado, preso e torturado numa ditadura militar. Meu pai lutou muito pelo petróleo nosso, é um grande nacionalista, foi deputado pelo PSDB e saiu porque era contra as privatizações, né? Então acredita que nós temos que estimular a indústria nacional. Então eu sempre vivi dentro de casa um pai ausente porque lutava por um ideal, né? Fundou o Centro de Tradições Nordestinas, que é a nossa ONG, né? Então tem um momento que a gente para e pensa, poxa, eu tenho tudo. Será que eu quero morrer nessa vida simplesmente cuidando de mim e fazendo minhas coisas, ou será que eu vou dar minha contribuição para a sociedade? E aí eu vi que era por meio da política que a gente fazia muitas coisas. Eu sempre fui muito questionadora nas aulas de direito, brigava com o professor que eu não aceitava aquela lei. E aí ele falava assim, Renata, você é advogado, você tem que cumprir lei. Eu posso falar também, sou advogado, estudante de direito, questionador é uma regra, né? Parece que já nasce ali com o negócio. Não, vou questionar, vou querer saber por quê, não concordo. E é por meio da política, do legislativo, então eu me apaixonei por isso. E comecei bem antes minha campanha, né? Porque eu não era conhecida, então comecei um ano antes e me foquei naquilo, né? Abri mão da minha vida pessoal, fiquei ausente dos meus filhos, eu tenho um bebê de 2 aninhos, né? Foi muito difícil, não é fácil chegar lá, não é fácil, a gente abre mão da nossa vida, como eu disse, eu rodei muito, né? Eu usei a campanha que meu pai me ensinou, que era dos 3S. Suor, saliva e sola de sapato. Que saliva é o combustível da política, né? É verdade, é verdade. E assim, eu me preparei para aquilo, estudei muito, eu queria, estava muito determinada a conquistar esse mandato e realmente mostrar para as pessoas que a gente tem que participar, né? Então foi uma luta muito grande, muito difícil. A campanha não é um negócio fácil de se fazer, né? A população está muito descrente. Hoje, quando você fala que você é candidato, você já é bandido. Muda. Né? É isso que eu ia até perguntar. Eu conversei aqui com vários políticos, cientistas políticos, jornalistas. E o que me preocupa muito, e a senhora abordou no começo da entrevista, é o desencanto da juventude com a política. É verdade.
parece que está ocorrendo assim, não sei se é em função de escândalos, em função de uma acomodação, não sei, mas hoje você fala com um jovem de política, ele praticamente ignora o assunto, ele até escuta, mas ele não tem um posicionamento. E isso, a geração passada não era assim. É verdade. Minha geração, me lembro, de 19, 20 anos, eu fui para a rua lá na eleição, nas diretas já, estava na faculdade, com panela, etc. Hoje em dia você fala alguma coisa, o jovem, mas não sei, parece que está decepcionado. Como é que a gente pode mudar isso daí? Olha, essa é a minha maior bandeira, né? Eu vi isso na campanha e fiquei triste, sabe? Eu me formei em 2 faculdades e meus colegas, excelentes faculdades, e meus colegas alienados da política, não querendo discutir política, alguns nem sabiam o que faziam cada um dos cargos do legislativo, executivo. E aí, a minha maior missão de ser deputada federal, muita gente falou, por que você vai ser deputada federal? Porque você não começa como vereadora, né? Dá um passo de cada vez. Eu falei, porque eu acho que a gente tem que ir para a política por um ideal. E as bandeiras que eu queria brigar eram de competência do governo federal, principalmente a educação. Respondendo sua pergunta, eu acho que enquanto a gente não estimular dentro das casas e dentro das escolas, no ensino básico e fundamental desse país, que foi o meu projeto de lei para ser um componente curricular obrigatório, a educação política e direitos do cidadão. Enquanto a gente não estimular dentro da escola o interesse, ou pelo menos o debate da política, como que a gente pode querer que essa juventude se interesse? Se ela passa alienada disso. Aprendemos as leis da física, química, não menosprezando essas matérias. Mas e a formação do cidadão? Que tipo de gerações nós queremos formar nesse país? Alunos preparados para um vestibular ou cidadãos preparados para vir em sociedade? Eu acho que esse é o maior problema do Brasil. Nós precisamos efetivamente não só investir em educação, mas repensar ela. O que é ensinado, efetivamente, que matérias nós precisamos levar para dentro da sala de aula, e realmente fazer esse jovem ver que a política pode ser um caminho para ele. Quando os nossos jovens saírem da escola e falarem, eu quero ser político, aí nosso Brasil começa a dar um grande avanço. E a mulher, o papel da mulher na política, senhora deputada? Quantas deputadas, a senhora sabe de cabeça, mais ou menos? 51 deputadas, dos 513. Quer dizer, dá 10%. Mais ou menos 10%. Existe algum outro engajamento entre as mulheres, suprapartidárias, deputadas? Como é isso em Brasília? Então, agora nós estamos na iminência da votação da reforma política, E existe uma proposta, sim, das mulheres lá que estão brigando demais, brigando firmemente, para que se tenha uma cota. Porque hoje você tem uma lei que prevê a cota de candidaturas reservadas para as mulheres, 30%. Isso dentro dos partidos? Dentro dos partidos, nas vagas de candidaturas. A briga agora é para que tenha vagas na casa. Porque existe um desequilíbrio natural da sociedade. A mulher começou a votar recentemente, Então, é óbvio que tem um desequilíbrio, até pesquisas mostram que a gente só alcançaria a igualdade, a paridade dentro do parlamento, dentro do legislativo, se continuar nesse caminho de hoje, nesse sistema eleitoral de hoje, em 2100 e pouco. Ou seja, a gente não vai estar aqui nem para ver isso. Então, existe uma briga das mulheres lá para colocar uma cota de vagas efetivas de cadeira dentro. A senhora particularmente é favorável? Eu sou favorável, porque por um motivo, não é feminismo. Eu acredito que tem que ter gente boa, mas a mulher, e eu vi isso, tem uma característica muito diferente dos homens, ela é muito mais coração, E a política, infelizmente, é muito pragmática, muito objetiva, E a mulher faz essa política de coração, ela é mais sensível. Então, eu acho que mais mulheres na política, não desmerecendo os homens, mas melhoraria a qualidade da política por esse motivo. A mulher, quando ela acredita no ideal, numa bandeira, dificilmente ela tem preço. Ela é mais honesta, Isso é comprovado. Então, acho que melhoraria muito os quadros políticos, ter mais mulher, mais sensível aos problemas do povo, aquele ar de mãezona da sociedade. Então, eu sou a favor, sim, da questão das cotas. Acho que é uma briga justa. A senhora mencionou uma coisa que eu escuto há muitos anos, uma coisa chamada reforma política. Eu falei aqui com os deputados que vieram, com ex-governadores, etc. Eu escuto isso pelo menos há 30 anos. A reforma política, duas coisas, reforma política e reforma tributária.
É verdade. Essas duas coisas há muitos anos e parece que ela não anda, não sai. Será que agora a coisa caminha? Olha, que ela vai votar, ela vai ser votada. Isso é fato. Hoje, eu acho que o cenário em Brasília é bem diferente do que era antes, né? A gente tem uma casa legislativa bem independente, né? Que quer votar as coisas. O presidente atual, o Eduardo Cunha, ele é bem incisivo, que vai votar. Tanto é que acabou, segunda-feira terminam as reuniões da comissão, né? O prazo é normal, e ele já vai chamar para plenário para votação. Então, ela vai ser votada. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião. Eu acho que essa reforma política não poderia ser feita pelo Congresso atual. É natural. Como que quem vai criar as regras do jogo é quem se beneficia dela, né? Então, eu acho que... Sim, mas em algum momento isso teria que acontecer. Eu sou a favor de uma constituinte exclusiva para isso, formada por pessoas que não tenham pretensão e nem poderiam depois concorrer por um determinado período, né? Para que a gente tenha um pouquinho de imparcialidade. Não é que os nossos deputados não são competentes, pelo contrário, são super competentes, mas não são imparciais. E eu acho que quando a gente está falando de uma coisa que envolve Constituição Federal, feita após um período de ditadura militar, onde que a sociedade mais se clamava por democracia, né? Você deixar a cargo do atual legislativo mudar isso, eu acho muito complicado. Eu acho que nós tínhamos que ter, por exemplo, eu pessoalmente defendo que se tenha uma única reeleição no legislativo, para que a gente possa dar oportunidade para as novas lideranças. Vários políticos que eu entrevistei aqui também têm essa mesma opinião. Mas a maioria é do executivo. Eles são a favor e deve passar na reforma política o fim da reeleição no executivo. Não, no legislativo. No também. legislativo? Também, essa mesma opinião. Eu não tive Até me essa... surpreendi. Me surpreendi, mas muitos, acho que 80% das pessoas, dos políticos que estiveram aqui, eu perguntei, do Legislativo e do Executivo, eles são favoráveis a uma única reeleição, inclusive no Legislativo. Mas quando eu falo isso lá, o povo me olha feio. Porque dentro da comissão eu fui a única que argui isso daí, né? E o pessoal falou, olha, não fala isso, vai gerar inimizades aqui dentro e tal. Então, eu acho que isso incentivaria que novas pessoas participassem, oxigenaria as casas. E eu acho isso muito positivo. Essa renovação política que aconteceu, mais de 40% da casa, é muito bom. Porque esse novo que chega, ele chega com entusiasmo, ele chega com vontade, ele chega com sonhos, né? E unida à experiência dos que estão, realmente é possível fazer mudanças, né? Então, eu acho muito válido, acho que a gente tinha que brigar por isso também. Quais outros pontos mais polêmicos? A senhora acabou de mencionar um. Quais os outros pontos que dá mais discussão na reforma política entre os próprios políticos? Olha, eu sou uma minoria lá, mas existe uma intenção nítida dos grandes partidos de criar regras que acabem com os pequenos. Eles não querem ouvir as minorias. E eu, pessoalmente, né, como cláusula de barreira, como fim de coligação, eu pessoalmente acho que o que é uma democracia sem a manutenção das minorias? Né? Sem preservar direitos fundamentais, como muito bem disse nosso ministro Marco Aurélio, daqueles deputados que passaram nas urnas e lograram êxito. Né? Então é isso que estão tentando fazer lá. Efetivamente criar mecanismo de se frear, não formação de novos partidos, mas que haja efetivamente diversos partidos no Congresso, alegando que a fragmentação política prejudica a governabilidade. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião divergente. Até porque aqui no governo do Estado existem 25 partidos, né, hoje, e o governador não tem dificuldade em administrar. Eu acho que é uma questão de habilidade. Governabilidade é habilidade. E ouvir as minorias faz parte do sistema democrático. Eu acho que ele não pode ser uma supressão das minorias pela maioria. Democracia é isso, é ter que ouvir todos. Então, eu sou uma militante lá contra a cláusula de desempenho, que eu acho um absurdo, né, querer colocar uma cláusula de desempenho que vai prejudicar 40 deputados e outros que virão, que têm mandato, que foi a urna e o povo que colocou lá dentro. Né? Então, eu acho que essas questões mais polêmicas, essa briga aí dos pequenos com os grandes, tem sido cada vez mais árdua lá dentro. Vamos pegar dois pontos que parece que isso daí é uma unanimidade na controvérsia, na polêmica, né? Primeiro ponto, doações a candidatos, a partidos, verba pública para as eleições. Como está sendo tratado isso daí? A senhora é favorável à doação
de grandes empresas para partidos, para candidatos? A senhora acha que deveria ser só uma verba pública? Essa verba que passou de 200 e poucos milhões para 800, era necessária, não era? Eu sou a favor do fim do financiamento privado. Eu acho que as empresas não deveriam investir, o poder econômico gera grandes desigualdades nas eleições, mas sou a favor do financiamento público. E muita gente fala, agora querem pagar a campanha com o nosso dinheiro, que absurdo. Gente, não vamos ser hipócritas. Quem conhece os bastidores sabe que as maiores campanhas desse país já são bancadas com dinheiro público, por meio das empresas privadas em contratos superfaturados. É isso que acontece, que privilegia quem já tem mandato, quem já tem máquina. Então, é uma realidade triste, mas que acontece no nosso Brasil. E isso torna as eleições mais caras e, pior ainda, atrapalha a renovação política. Pessoas como eu, que não tinham mandato, é muito mais difícil chegar. Né? E o que o Brasil quer é justamente essa alternância de poder, essa renovação política. Então, o financiamento público, o bom dele é que, primeiro, teria um teto de gasto. As eleições seriam muito mais baratas. Né? Custaria muito menos para os cofres públicos se fosse o financiamento público do que com o financiamento privado nesse esquema montado que está em evidência em todos os jornais que a gente vê. Então, eu acho que o financiamento público daria o mínimo de condições para todos os partidos e candidatos poderem pegar um quadro novo e fazer chegar. Né? Por exemplo, partidos igual o meu, que são pequenos, que não têm recursos, nem privados, fica muito mais difícil para dar chance para uma pessoa nova chegar lá. Então, acho que o financiamento público tornaria mais baratas as eleições, inclusive para os cofres públicos. Né? E a história da legenda? Porque o eleitor, às vezes, ele reclama, né? Que ele fala, poxa, mas eu votei em tal candidato, ele teve X mil votos e não foi eleito. Aí você tenta explicar, não, é que você vota, o partido tem uma legenda, que tem uma cota... Fala, não, mas eu queria eleger o fulano de tal. A senhora é favorável à pura e simples apuração no seguinte, teve X mil votos, está eleito, independente do partido que está da legenda, ou o sistema atual, que é proporcional, que cada legenda elege certo número de candidatos. Precisa mudar isso daí, na sua opinião, ou assim tá bom? Olha, esse sistema que você explicou, de votar na pessoa, é o distritão defendido pelo PMDB hoje. Né? Entra os 70 mais votados do Estado, por exemplo, os vereadores mais votados do município. Eu acho que o sistema proporcional, ele é perfeito se nós vivêssemos numa democracia onde o partido tem a sua força, tem a sua característica. Quem é contra o distritão, por exemplo, que é o voto majoritário, alega que acabariam com os partidos, né? E que a gente precisaria criar um sistema eleitoral de forma a fortalecer os partidos, que os eleitores fossem obrigados a votar no partido. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião divergente, porque eu acho que não é enfiando goela abaixo no eleitor a questão do partido que a gente vai mudar a realidade. É porque a cultura do brasileiro não é ligada a partido, sim a candidato. Exatamente. Eu acho que essa cultura nós temos que mudar de uma outra forma, por meio da educação, reposicionando os partidos. Hoje todos os partidos querem abraçar todas as bandeiras e ninguém abraça ninguém. Né? Então, essa é uma outra questão. Hoje a realidade é que o cidadão vota em pessoas e não em partidos. Então, mudar para um sistema eleitoral como esse é adequar a realidade. Né? O sistema proporcional, ele é perfeito se a teoria fosse a prática. Né? Se realmente as pessoas fossem votar naquele partido. Então, a pessoa votou no Celso Russomano, votou no Tiririca e está aceitando que os que vêm depois dele, né, desde que seja do mesmo partido, porque aquele partido representa aquela bandeira, entraria. Sim, mas aí 99,9%... Vamos pegar o exemplo aqui que a senhora deu. Eleitor do Tiririca. Nada contra o Tiririca, um abraço do Tiririca. Nada contra o eleitor do Tiririca. Mas eu tenho certeza que 99,9% dos eleitores do Tiririca não sabiam que estavam elegendo 3 mensaleiros. Exatamente. Com o voto do Tiririca. Exatamente. Por isso, diante dessa realidade, eu pessoalmente defendo o voto majoritário. Sou minoria dentre os partidos menores, né? Mas porque eu acho que a gente tem que adequar a realidade da população. Eu acho que esse sistema diminuiria o número de candidatos, né? Porque, obviamente, hoje, muita gente que é candidato é para preencher cota, para alcançar o coeficiente eleitoral. E esses caras, muitas vezes, saem, por dinheiro, por qualquer outra conveniência, que não a ideologia, que não a vontade, efetivamente, de chegar lá e de promover mudanças. Então, infelizmente, devido a esse problema cultural, eu acho que o sistema proporcional hoje, ele favorece o emparelhamento das máquinas públicas, porque as máquinas acabam usando essas pessoas de voto
trocando por cargo para elas saírem candidatas só para cumprir o coeficiente eleitoral e eleger quem eles querem. Então, eu acho que fica uma eleição muito mais cara, muitos candidatos para o eleitor avaliar, né? Muitos que estão ali só para aparecer, mas que efetivamente não têm trabalho, não querem chegar lá, mas por outros motivos. Então, eu acho que o voto majoritário traria para a política os que realmente têm essa vontade. Qual o problema dele? A renovação política vai ser muito menor e as eleições custariam muito mais caro. Minha opinião, a renovação política... Mas por que a eleição ficaria muito mais cara? Porque o que eles dizem é que vai virar uma guerra de todos contra todos. O que a minha opinião é que o de hoje já é. Né? Não tem novidade. Não tem novidade. Vamos ser sinceros, não tem novidade. Tem. Pode ser um outro argumento, mas que já existe essa disputa é fato. Eu também acho. Mas e que acabariam os partidos, ele alega. E é verdade, sim. Na verdade, sim. Eu pessoalmente acho que não acabariam os partidos, porque hoje, um candidato, se você é candidato, hoje você escolhe o partido por conveniência eleitoral. Qual a melhor coligação para eu me eleger? Nesse sistema, seria indiferente. Você teria que ser o mais votado do estado ou do município. Então, talvez você escolhesse o partido que você tem afinidade com o dirigente, com a bandeira. O seu critério de escolha é esse outro. Exato, porque começa aquela manobra, né? Não, mas se eu for partido tal, ele vai se ligar com X, com Y, aí eu vou precisar de menos votos. E realmente acontece isso. Aquela tese assim, né, doutrinária, partidária, foi embora. Foi embora. Aí já não existe mais. Aí é um problema cultural, que a gente não vai resolver mudando o sistema eleitoral. Né? Não vai, Então, eu acho que adequar a realidade do nosso Brasil hoje seria o melhor. E aí, obviamente, adequando as questões educacionais e culturais para ver se amanhã a gente consegue um proporcional, mas de fato, né? Que a pessoa vota ali naquele candidato aceitando e sabendo quais são os outros candidatos, o que aquele partido defende. Acho que esse é um segundo momento. Das eleições para prefeitos e vereadores, alguns políticos que estiveram aqui são favoráveis à unificação. A eleição ocorrer num único dia. Então, todo mundo disputaria lá prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador na renovação de 1/3 ou 2/3, presidente, governador, etc. Porque a alegação dos que defendem essa tese é o seguinte, olha, o camarada ele não quer ser prefeito, mas ele vai ser prefeito para não ficar 2 anos esperando a eleição para deputado. Aí ele sai, e nós que votamos nele como prefeito, ele sai, assume o vice-prefeito, que a gente nem sabe quem que é, e ele vai lá ser deputado. A senhora é favorável a isso ou não? Eu sou favorável à unificação por esse argumento, para evitar candidaturas trampolim, né, que o cara sai para deputado para ser prefeito. Então, seria mais honesto com o eleitor. Geraria uma economia enorme aos cofres públicos. A última campanha custou, se não me engano, mais de 400 milhões de reais. Ou seja, então, eu acho que seria uma economia para os cofres públicos. A minha única divergência é que eu acho que ela tem que ser feita unificada, mas não no mesmo dia, tá? Mas no mesmo ano, com um prazo de 60 ou 90 dias, porque um dos argumentos me convenceu, que você ofuscar o debate municipal se você coloca tudo junto. Não, e aqui representantes da Justiça Eleitoral também falaram, olha, hoje a Justiça Eleitoral não teria como depende do sistema eleitoral para suportar essa eleição unificada. Então, depende do sistema eleitoral. Por exemplo, se for o distritão, que é o voto majoritário, aí a Justiça Eleitoral tem como fazer. Por quê? Porque todos os partidos teriam muito menos candidatos. Então, ela teria plena condição de fazer numa eleição unificada. Agora, imagine se for um sistema proporcional, ainda sem coligação, que é o que estão se propondo. Aí, realmente, se torna inviável, né? Mas a questão da diferença de datas, eu acho importante, porque se você está numa eleição de presidente da República, quem vai discutir o vereador ou o prefeito? Vai ofuscar. E o debate municipal é realmente a base. Porque todo mundo mora no município. Ninguém mora no Estado ou na União. Você mora no município. Né? O eleitor então, mora no município. Eu acho que tinha que ser unificado, mas em datas distintas. Pelo menos com um período. Então, vota-se hoje a eleição municipal, por exemplo, e daqui 60 dias, né, a eleição majoritária. Então, nacional, né? Então, eu acho que daria para discutir os temas e tal e matar tudo no ano, até porque, vou falar para você, quando chega a eleição de 2 em 2 anos, chega a época de eleição municipal, o deputado já se afasta do Congresso para fazer campanha de prefeito, de vereador. Então, se envolve, a população perde. Muitas pessoas me procuraram e me falaram, olha, você nunca abordou um tema que é muito importante. É verdade, tem que dar razão. Suplente de senador, para o nosso telespectador. Você elege o senador. Quando o senador é eleito e o partido dele, normalmente acontece isso. Né? Vamos pegar um caso do PT.
O PT foi agora presidente Dilma, foi reeleito, etc. Quando o senador do PT ele é eleito, você votou nele. Normalmente ele assume o ministério. Aí o que acontece? Entre o suplente. Entre o suplente. Aí você pergunta para você, eleitor que votou no candidato X para senador. Você conhece o fulano de tal? Nunca ouvi falar na minha vida. E normalmente, são pessoas com alguns outros compromissos, suplentes de senadores, vamos assim dizer, porque são pessoas que já com uma vida financeira mais tranquila, que normalmente ajudaram a campanha do senador e que assumem ali e que o eleitor não sabe quem é. O senhor é favorável até essa eleição de suplente de senador também ser uma eleição que o povo escolheria o suplente ou fica difícil? Olha, eu lá na Reforma Política mudei de ideia de diferentes temas várias vezes, né? Eu, a princípio, acho justo entrar o segundo mais votado. Aí um deputado me falou um argumento que eu achei super válido. Ele falou, olha, se você considerar que o primeiro saiu, entra o segundo mais votado, nós teríamos um problema seríssimo. E faz sentido. Imagine que você elege, como nós aqui em São Paulo, um senador do PSDB. Geralmente o segundo colocado é do PT. Do PT. Aí, ou de outro partido, mas não vai ser do PSDB. Às vezes o extremo da direita para a esquerda. Imagina esse cenário. E aí o senador do PSDB morre e assume o senador do PT. Será que essa população que elegeu um senador do PSDB quer que assuma o senador do PT ou preferiria o suplente desconhecido do PSDB? Então foi um questionamento que é verdade. Porque geralmente o segundo colocado é justamente o oposto do primeiro. E aí o que vai prevalecer, né? A votação de quem elegeu a maioria, né? Que a maioria elegeu, ou imagina a alternância de poder nisso. Então fez todo sentido. Aí, agora, esta possibilidade de você votar no candidato suplente e no suplente, eu acho que mata. Acho que é excelente, acho uma excelente ideia. E não sei se a gente deixou a cargo do Senado decidir algumas coisas, porque não adianta se aprovar uma reforma política na Câmara dos Deputados e barrar tudo por causa dessa questão dos senadores, né? Então, e reeleição de presidente? Muita gente acha que não tem mais que existir. Também acho. Uma vez só, tá bom? Uma vez só. 4 ou 5 anos? 5. 5 anos para dar um tempo de executar melhor o projeto. Hoje eu vejo, assim, as coisas são muito devagar no processo legislativo, até executivo. 4 anos, aí você não consegue aprovar uma bandeira sua. Então, acho que 5 anos é um tempo bom. O que o eleitor, o brasileiro, o contribuinte, o cidadão pode esperar nesses próximos 4 anos? Vão ser melhores? Vai se trabalhar mais? O Congresso Nacional vai produzir mais? É uma boa perspectiva? Me perguntaram isso hoje, né? Eu que estou lá, eu tô confiante. Eu acho que não vai ser uns 4 anos como foi nos últimos 4, uma economia aquecida, um índice de crescimento do país muito alto, mas eu acho que vai melhorar do que está, né? Porque o governo acho que acordou, está fazendo ajustes fiscais, está controlando melhor a questão econômica que sempre foi deixada de lado, né? Que foi, não sempre, né? Mas foi deixada de lado no último governo, prevalecendo as questões de benefícios, né? Trabalhistas e tal. E acho que agora o governo entendeu que precisa efetivamente, né, deixar os benefícios do trabalhador, mas sem estimular a indústria nacional, a economia do país, as próprias contas públicas, para gerar efetivamente um superávit dentro do governo e que a economia se aqueça. Então, isso efetivamente está sendo feito pelo governo. Então, me dá perspectivas boas, sim, para o próximo ano. Porque tem aquela história, o pessoal às vezes fala, não dá para piorar. Dá sim, inclusive foi um grande erro do Tiririca. Quando ele foi eleito lá, ele falou, olha, vote em Tiririca porque pior do que está não fica. Ficou. Você errou. Essa você errou, Tiririca. É verdade. Mas, deputada, foi um prazer enorme recebê-la aqui. Prazer todo meu. Eu queria deixar à sua disposição algo que eu não perguntei, alguma mensagem que a senhora queira passar para o seu leitor, para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. O meu recado aqui é agradecer o convite a todos os telespectadores, dizer que a gente não pode, como muito bem disse o Eduardo Campos, não podemos desistir do nosso país, né? Não podemos desistir do nosso Brasil, falar para os telespectadores acompanhar as pessoas que eles votaram, acompanhar seus deputados. Eu que estou lá dentro pela primeira vez falo que tem muita gente boa, sim, no Congresso Nacional. E o que a gente precisa é fortalecer esses que são bons, que não necessariamente são os que mais aparecem, porque lá é tudo no bastidor,
né? O deputado que quer efetivamente brigar por uma causa, ele não fica subindo na tribuna gritando. Ele fica fazendo o trabalho de bastidor para que as coisas aconteçam. Então, ficar muito atenta a esse bastidor, a esse dia a dia e realmente trabalhar e lutar pelo país. Não só reclamar, mas ir à luta, né? Efetivamente promover nas subprefeituras, peticionar e fazer a sua parte como cidadão. E agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Meu blog, para quem quiser ver aí esses bastidores, né? É diariodeumadadeputadafederal.com.br. Ali eu posso compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, viu? Deputada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a todos vocês. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.